sobre filhos, sobre pais, né? Sobre mulher. Hoje eu quero falar muito sobre a mulher. Meditava eu hoje a palavra de Deus e via assim quanto Deus nos deu responsabilidades como mulheres. O quanto Deus espera de nós como mulheres. O quanto Ele nos acrescentou. E sabe que até eu vi algo que estava no Face, então mostrava de como o anjo perguntava, por que tu fez isso na mulher? Porque aquilo, claro, isso é só uma historinha, né? E eu olhava isso também e via, digo, como Deus tem sido misericordioso, amável, como Deus tem sido bom com a mulher. Porque Ele nos deu força, coragem, ânimo, mas nos fez delicados, né? Porque a mulher pode ser forte, a mulher tem que ser valente, a mulher tem que ser corajosa e forte, sim, mas ela não pode perder a sua delicadeza, ela não pode perder a sua sensibilidade, ela não pode perder, ela é como uma flor. Eu cheguei aqui na porta olhando as minhas orquídeas e pensava para mim, né? Falava comigo mesmo. E digo assim, que delicadeza tem essas orquídeas. Elas estão na rua, não é? Eu as coloquei sobre árvores. E passa o tempo da florada, elas estão ali aguentando vento, chuva, temporais, seja de pedra, seja o aguaceiros, e eles estão ali, aquelas plantas estão ali. Mas chega nesta época, agosto, setembro, como é a época da florada, elas vêm delicadas, bonitas, embelezando, nunca deixaram de ser orquídeas, nunca deixaram de ter aquela delicadeza, né? E isso eu vejo que a mulher tem que ser. A mulher passa por muitas lutas, dificuldades, mas não pode perder nunca a sua sensibilidade, a sua delicadeza. E eu vendo tudo isso assim, eu digo, como Deus fez a mulher forte. Porque Deus nos deu filhos para criar. Claro que pais e mães criam filhos. Mas sempre cabe às mães a maior responsabilidade, né? Para criar, para formar caráter nessas crianças. Porque nós nos relacionamos com muitas pessoas, com todo tipo de gente. Mas que quando o nosso relacionamento com os filhos são bem diferentes. Porque as outras pessoas são pessoas prontas, vamos dizer assim, né? No nosso casamento, todos são pessoas que já estão prontas. Mas os nossos filhos não. Os filhos nós vamos criá-los desde pequenininhos. Nós vamos ajudar na formação, principalmente no caráter, né? E como é importante a formação de caráter. E por que Deus deu tanto para a mulher essa influência? Porque a mulher tem esta influência, né? De moldar, de ajudar a transformar. O cuidado são coisas que Deus deu para a mulher e que a mulher tem que saber usar, não é? Antes, as mulheres estavam muito em casa, se dedicavam a cuidar seus filhos, cuidar da sua casa, do seu marido. Depois levantou-se acho que lá o feminismo, né? Levantou-se uma força achando que mulher não pode estar só em casa, que mulher não pode viver só cuidando filhos, que, gente, é tão importante cuidar filhos, é tão importante moldar filhos, né?
Aí as mulheres acreditaram muito nisso e hoje elas fazem. Hoje existe a necessidade da mulher trabalhar, mas quando isto tudo começou, as mulheres não queriam gastar seu tempo, gastar a sua vida. Elas querem ter os filhos, mas não querem ser a mãe dessas crianças, não querem gastar a sua vida cuidando desses filhos, educando, moldando, né? E eu acho que é tão importante, porque se a gente vê hoje tantas, né, muitas mães procuram trabalhar em qualquer coisa, em serviço até mais pesado, não tanto pelo dinheiro que vai ajudar em casa, mas mais para não terem aquele compromisso. Agora, se você quer ter filhos bons... E também tem uma coisa, não é que você passe o dia inteiro juntinho do seu filho, que seu filho vai ser bom, maravilhoso e bem criado. Depende da qualidade do tempo que você tem para passar com o seu filho. Tem que ter um tempo de qualidade, uma dedicação, né? Você quer ter filhos bons, filhos educados, filhos respeitáveis? Tem um preço a pagar. Tudo tem um preço a pagar. Tudo tem. Quanto melhor a coisa que tu quiseres adquirir, vamos dizer assim, é mais preço. O preço é mais alto. É mais caro. Então, quanto melhor, vamos dizer assim, tu quiseres que seja o teu filho, dá tempo para ele. Não precisa dar roupa de marca, não precisa dar brinquedo caro, não precisa dar iPad, iPhone, aí não sei o quê. Dá o básico. Ensina-o a se contentar com o básico. Não é que tu podendo não vai dar, mas ensina o que ele é, o que ele é interiormente, o ser humano que ele é, não o que ele tem, o que ele pode ter, né? Então a gente tem que aprender e ensinar a ser amado pelo que a gente é e não pelo que a gente tem, a ser respeitado pelo que a gente é e não pelo que a gente tem. E isso são coisas que nós temos que ensinar para os nossos filhos, que o nosso valor, que o valor deles, os nossos filhos, está no que eles são, não no que eles têm. E hoje em dia a gente vê tanto filho se achando maravilhoso, se achando bom porque tem. E a essência não tem, né? Não tem essência, né? E isso cabe tanto a nós, os pais, principalmente as mães, que é que dedicamos mais tempo, que estamos mais perto dos nossos filhos, né? Ajudá-los a ter. Os nossos filhos foi uma herança dada por Deus. E sabe que Deus vai pedir conta do que nós fizemos com os nossos filhos. Hoje em dia a gente vê tantos filhos, não é, rolando, perdidos, e nem sempre rolando, às vezes bem bonitos, bem arrumados, mas com tão pouco valor, né? Porque não houve uma dedicação. As pessoas hoje pensam muito em si. As pessoas buscam muitas coisas para si. Não se importam muito. Acham assim, o futuro do meu filho está tão longe, ele ainda é uma criança, é de criancinha. Tem um ditado que diz que é de pequenininha que se torce o pepino, né? E teria que estar assim, mais cuidadosa, mais zelosa. É tão bom a gente poder olhar depois e ver que o que a gente fez pelos nossos filhos, né? Não, se não se pode dar coisas caras, não se pode dar luxos, se deu amor, se deu dedicação, se deu respeito, se ensinou a respeitar. Hoje em dia ninguém respeita ninguém, ninguém ajuda ninguém, ou seja, no ônibus, que é a coisa mais comum que a gente vê, chega uma idosa, às vezes até com muleta, eu já vi isso, e tem jovens sentados bem abancados e estão nem aí, né? Ainda se a pessoa reclama, ainda ficam braba,
ainda desacatam. Então é melhor nem... Sabe que as pessoas idosas ficam até com medo de falar para um mais jovem, porque as coisas hoje são tão agressivas, que as pessoas não sabem o que pode acontecer, então nem reclamam, ficam ali com a sua muletinha cambaleando no ônibus e ninguém dá o lugar. É tão bom a gente ensinar para os filhos: respeitem os mais velhos, respeitem uma grávida, respeitem uma senhora. Eu sempre aprendi isso, os meus irmãos aprenderam, passei para meus filhos, graças a Deus. Olha, tu estás num lugar que chega uma senhora, são homens, chega uma senhora, dê a preferência para aquela senhora. Hoje em dia as pessoas não dão mais importância para isso, não ligam mais, seja quem for, é tudo igual, né? Porque não foram ensinados, porque talvez seus pais não tenham aprendido, e se aprenderam não ensinaram. É tão bom a pessoa ter respeito, ser agradável, ser manso, ser dócil, ser educado. Não custa nada ser educado, né? É tão fácil educar, não é tão bom educar. Glória a Deus por isso, né? E aqui eu vou ler um trecho que Deus fala sobre pais e filhos, e é bastante forte. Está no livro de Malaquias, é uma palavra que eu estava estudando, e isto me saltou os olhos assim, né? Que lá no livro, no capítulo 4 do livro de Malaquias, e no verso 5 diz assim: vejam, ele está dizendo para o povo ali, e também para nós, porque aqui ele está falando do terrível dia do Senhor, que é próximo o dia do julgamento que vai chegar, né? Eu estou sempre falando, Jesus vai voltar e vai haver um julgamento, e Deus vai separar cabritos e ovelhas, né? Bons e maus, isso não tenha dúvida, não tenha dúvida. Então lá eu vou ler esse versículo aqui que diz: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, ele diz, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu enviarei e castigarei a terra com maldição. O que nos diz Deus aqui? E aí eu olho para a terra hoje e vejo quanta coisa. É furacões, é tempestades, é terremotos, olha, é um terror, né? Tantas coisas acontecendo pelo mundo afora. E vejo agora esses acidentes horríveis, né, que estão acontecendo. Uma pessoa enlouquecida pega uma van e atropela centenas de pessoas na rua, outro no outro. Esse terrorismo, tudo isso, a terra sendo castigada. Porque se você for olhar, os corações dos pais não estão voltados para os filhos e nem os dos filhos para os pais. Eu não falo assim neste âmbito, aqui onde eu estou falando, no meu pequeno mundo da cidade de interior, onde já tem muita coisa horrorosa, mas no geral, quantos corações endurecidos, quantas coisas acontecendo, os pais já não respeitam os filhos não têm um mínimo respeito por pai e por mãe. Amados, amadas, despertar, é bom despertar. É tempo dos pais, os mais jovens, pelo menos, começarem a despertar para os seus filhos, para ganhar os seus filhos, amar os seus filhos, mas não ame comprando.
Ame amando, dando-se, doando-se. Ame ensinando-os a ter uma vida melhor. Deus vai requerer de nós, porque todas as coisas têm acontecido, Deus tem nos dado muitas coisas nas nossas vidas, mas algo principal que Deus nos deu é a nossa família, os nossos filhos. E Ele vai requerer de nós o que fizemos com eles. Eu não sei como é que está a tua família, eu não sei onde estão os teus filhos, eu não sei o que eles pensam de ti nem tu deles, mas sempre é tempo de acordar, sempre é tempo de recomeçar, sempre é tempo de dar aquele estalo e dizer de hoje em diante vai ser diferente. Tem que ser diferente. Hoje eu quero falar assim, dessas coisas assim, ó, de amor. Vamos amar os nossos filhos, mas amar ensinando-os, amar dizendo não quando é necessário. Porque o sim atrapalha muito. O sim atrapalha demais. O sim machuca. O sim muitas vezes fere, porque os jovens, as crianças, nós seres humanos, de vez em quando precisamos ouvir um não. Porque quando tudo é sim, 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 fácil. A gente se esquece, muitas vezes os pais em casa esquecem que lá fora, no mundo, mais que sim. O mundo não bate nas costas. O mundo vaga. Então vamos cuidar dos nossos filhos, vamos dar muito amor. Mas aquele amor corretivo, aquele amor que ensina, que prepara para ter uma vida abençoada, que prepara para ter uma vida digna, que prepara para ser homens e mulheres que sigam os conselhos do Senhor nosso Deus. Eu venho a cada dia trazer um conselho de Deus, eu venho a cada dia trazer uma porção de palavra que nos avive, que abra os nossos olhos espirituais, principalmente, que nos dê mento daquilo que Deus quer de nós, daquilo que Deus tem preparado para nós. Deus tem preparado coisas lindíssimas para nós, para você, mãe, para você, pai, para vocês, filhas. Deus tem preparado maravilhas para a família. E nós temos que cuidar dessa família. Porque a primeira igreja, a primeira responsabilidade que nós temos é com a nossa família. Não adianta eu cuidar da igreja se eu não cuidar da minha família. Eu tenho que cuidar da minha família. Para depois, com a minha família, cuidar das coisas de Deus. Então, amados, eu não quero me prolongar nessa manhã, né? Mas eu espero, a palavra é essa, eu espero que, sinceramente, esta pequena mensagem tenha trazido uma luz, um despertar, tenha chamado a sua atenção, porque Deus quer de nós, quer que nossos pais voltem seus corações para os filhos, e os filhos voltem seus corações para os pais. Que neste dia tu recebas muitas bênçãos do Senhor, que a tua família seja um pedacinho do céu, que a tua família seja abençoada, que teus filhos possam, durante as suas vidas, quando chegar à idade adulta, e como eu hoje lembro das coisas que a minha mãe me ensinava, nos ensinava, os netos lembram das coisas ensinadas pela avó, e que são preciosidades para nós hoje. Lembramos e agradecemos, e nem sempre foi um atalho, nem sempre foi uma palavra mansa, às vezes era uma palavra dura, um verdadeiro puxão de orelha, mas que nos fez tão bem, e que nós somos tão agradecidas por essa mãe que Deus nos deu, né? Queremos ser assim para os nossos filhos.
né? E que os nossos filhos sejam e já estão sendo para os seus filhos e assim por diante, né? Então, que nessa manhã, querido, querida, que estás assistindo este vídeo, eu digo de manhã porque eu estou aqui de manhã, mas de repente alguém vai estar assistindo à noite, mas que Deus esteja te abençoando, que a mão poderosa de Deus derrame sobre a tua vida entendimento, compreensão, que Deus te farte de amor, de alegria, de paz, e que tudo na tua vida seja verdadeiro, porque Deus é verdadeiro e nos dá coisas verdadeiras. Quero dar um tchauzinho para vocês e num outro momento nos encontraremos aqui. Tchau.